Então, esse fechamento de fronteira já rolava antes ou foi trancado ali só a partir do momento do ataque? Ou já era antes? Que eu já ouvi falar, tipo, que Gaza era a maior prisão aberta do mundo. Já existiam os fechamentos, duas saídas para Israel, uma saída para o Egito. Essa questão da maior prisão do mundo é uma meia-verdade. E por que é uma meia-verdade? A saída com o Egito ali em Rafah, Rafah é uma cidade. Tem Rafah do lado da cidade de Gaza, tem Rafah do lado do Egito. Era uma saída aberta, os suprimentos de Gaza entravam todos por Rafah, mas a gente tem que levar em consideração, olhando para o mapa do Egito, Rafah, que está ali a norte do Egito, está separado dos grandes centros de Cairo, de Alexandria, por um deserto. Então não tem uma grande densidade populacional ali e também não é uma alternativa muito fácil para as pessoas entrarem ou saírem. As duas saídas de Israel e da faixa de Gaza são controladas, mas óbvio, uma alternativa, se a gente for para o Paraguai, se a gente for para os Estados Unidos, é algo equivalente. Há um certo controle por razões óbvias, é a soberania de um país ou de dois países ali. Só que existiam vários civis da faixa de Gaza que trabalhavam em Israel diariamente, mais ou menos 20 mil pessoas, especialmente na construção civil. Então, óbvio que há toda uma circunstância conflituosa, Robertinho falou de 70 anos de briga, óbvio, mas também existiam pessoas que vinham da faixa de Gaza trabalhar em Israel. Foi até uma alternativa que Israel encontrou para fomentar economicamente a faixa de Gaza. Porque nós sabemos que a faixa de Gaza tem um problema humanitário, um problema social. E aí, com esses 20 mil empregos, e aí me falta se existia possibilidade de mais ou não, como é que estava sendo estruturado isso. 20 mil pessoas saíam diariamente da faixa de Gaza, vinham para Israel, trabalhavam e voltavam à noite para a faixa de Gaza, faziam essa saída através desses dois portões. Pô, e as pessoas não sofriam na mão do Hamas, não? O Hamas... Tem algum relato assim, pô, você tá indo lá, você é um traidor, velho, você vai lascar aqui. O povo da faixa de Gaza como um todo, por quê? Se a gente olha, o Hamas é uma organização terrorista, mas na faixa de Gaza, eles tomaram o poder na faixa de Gaza. Israel é a única democracia ali no Oriente Médio, né? No resto nós temos ditaduras ou autocracias. Na faixa de Gaza não era diferente, e o Hamas tinha o controle político da faixa de Gaza. Em 2006, o Hamas venceu as eleições, ele teve 46% dos votos, e a autoridade palestina, que comandava até então, teve 43% dos votos. O Hamas venceu em 2006, só que dias depois das eleições, eles mataram todos os adversários políticos. E desde então eles viraram uma ditadura. E eles controlam o povo com pulso firme. Pô, você acha que foi uma eleição justa, assim? Porque parece que é diferente dos resultados da Rússia, da Venezuela, quando tem eleição, os caras têm 99% ali dos votos. Eu acho que a gente tem que levar nessas eleições de 2006 dois fatores em consideração. Primeiro, havia um conflito até então, Israel, autoridade palestina, é algo com... Nós que estamos na casa dos 40 e poucos, crescemos assistindo isso no jornal. Esse conflito existia e é óbvio que o povo ali da faixa de Gaza guardava uma revolta em relação a Israel. Mas também é importante a gente levar em consideração que eles venceram a eleição muito por conta dessa revolta, mas no dia seguinte, dias depois dessa vitória, eles acabaram com qualquer possibilidade de novos processos eleitorais. Então, desde então, não dá pra gente falar se o povo da faixa de Gaza, e eu tenho convicção que não apoia ou deixa de apoiar, eu tenho convicção que o povo da faixa de Gaza, a grande maioria, não apoia. Eles querem viver pacificamente no seu estado, mas são controlados por terroristas, inclusive é uma coisa... É triste, mas é um problema jurídico que a gente tem. O Hamas, indiscutivelmente, é uma organização terrorista, mas o direito internacional é pautado muito por afinidades econômicas, por afinidades políticas. A Austrália, por exemplo, diz que o Hamas
enquanto detentor do poder na faixa de Gaza, o Hamas político, não é uma organização criminosa e diz que só é uma organização criminosa o braço armado do Hamas. Então, porque aí tem relação econômica, tem uma série de fatores, o que para nós é surreal. É surreal a gente pensar que os caras foram, invadiram, mataram aquele tanto de pessoas e não são considerados uma organização terrorista. Inclusive, subjugam o próprio povo da faixa de Gaza, né? Através dessa ditadura. Assim, só para me voltar numa parte que a gente passou. A gente sabendo que eles são terroristas, que eles fazem atos cruéis, sabe, macabros realmente. Esses tribunais, eles não têm força para mandar, sei lá, qualquer... Porque eles têm um braço armado. Todos esses tribunais, e vamos pensar num tribunal convencional aqui, né? Ele tem lá sempre um policial, ele tem um vínculo com as forças policiais, por exemplo, para agirem e buscarem, vamos falar, cumprir o que eles determinam. Esses tribunais internacionais, eles não têm vínculo com nenhum braço armamentista ou militar armado para que entre para cesse essa situação? A rigor, a ONU deveria ter. Deveria ter. Qual é o problema? A ONU é composta por vários países, a gente vai falar em determinado momento do Conselho de Segurança da ONU, que é o órgão mais forte da ONU, ele é muito fragmentado. Então, a ONU não tem um exército próprio, mas a ONU, quando atua em determinados países, atua através de exércitos de outros países. Hoje a gente não tem unidade para falar, olha, Estados Unidos e tal, empresta o seu exército que a gente vai intervir na faixa de Gaza, vai intervir em Israel, ou seja lá onde for. Como a gente não tem essa unidade política na ONU, ela não tem braço para fazer isso. Então essa atuação preventiva para evitar que o conflito aconteça ou estancar logo no começo os efeitos do conflito, ela não existe. Ela não existe. O que existe é uma atuação posterior desses tribunais. Depois que os problemas já estão lá postos, aí eles vão lá, atuam julgando essas pessoas. Mas essa atuação preventiva, ela não tem um exército próprio, e não tem um braço, e não tem afinidade política, não tem, me fugiu o termo, unidade política para os países se juntarem e falarem, pô, vamos lá fazer isso.